Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. Rebeca tinha 6 anos quando começou a falar com a criança debaixo da cama. Sua mãe, Fernanda, soube disso porque Rebeca contou espontaneamente, com a naturalidade de quem compartilha informações cotidianas, da mesma forma que dizia hoje: comi macarrão no almoço, ou a professora falou que vai ter passeio na sexta. A criança debaixo da cama me ensinou uma música hoje, disse Rebeca numa tarde de quarta-feira, enquanto comia banana com aveia. É uma música bem triste, mas ela disse que é assim mesmo, porque as músicas bonitas às vezes são tristes. Fernanda, que tinha 33 anos e trabalhava como enfermeira em plantões duplos que esgotavam sua paciência, muito antes de esgotarem seu amor pela filha. Fez o que a maioria dos pais faz quando um filho de 6 anos fala sobre amigos imaginários. Sorriu, perguntou como se chamava a criança e guardou a informação em algum lugar do cérebro reservado para as peculiaridades adoráveis da infância. Ela não tem nome, disse Rebeca, franziando o senho como se a pergunta fosse estranha. Ela diz que nomes são para as pessoas que ficam. Ela não fica. Fernanda achou isso poeticamente triste, de um modo que parecia além da capacidade de uma criança de 6 anos. Mas crianças de 6 anos dizem coisas poeticamente tristes. Às vezes, é um período da vida em que a capacidade de sentir supera a capacidade de filtrar, e o resultado pode ser de uma beleza que faz adultos ficarem quietos. 3 semanas depois, o pai de Rebeca, Luiz, de quem Fernanda estava separada havia 2 anos, foi buscar a menina para o final de semana e voltou com ela na segunda-feira, com uma expressão que Fernanda não conseguia ler direito. Era uma expressão entre preocupação e algo mais difícil de nomear. Algo que ficava no espaço entre preciso te contar uma coisa e prefiro não contar. Rebeca acordou no sábado à noite, disse Luiz, depois que a menina foi para o quarto. Às 3 da manhã, eu ouvi ela conversando e fui ver. Ela estava ajoelhada na beira da cama, de frente para o espaço embaixo dela, falando em voz baixa com alguém. Pausa. Quando eu entrei, ela se virou e disse: pai, ela disse para você não se assustar com o que vai ver debaixo da cama, porque ela não vai machucar ninguém. E eu, Fernanda, eu olhei e, disse Fernanda, sentindo algo apertar no peito. Não havia nada. É claro que não havia nada. É uma criança de 6 anos, com um amigo imaginário. Pausa mais longa, mas os olhos de Rebeca, quando ela me disse isso, ela não estava assustada. Ela estava séria, completamente séria, como criança de 6 anos não fica, sabe? Como adulto fica quando está transmitindo uma informação importante. Fernanda começou a prestar mais atenção, não de um modo alarmado, ainda de um modo metodicamente observador, que era o seu modo profissional de lidar com coisas que não entendia completamente. Ela começou a anotar
O que Rebeca dizia sobre a criança debaixo da cama, em um caderno que guardava na gaveta da mesa de cabeceira. Não porque achasse que havia algo sobrenatural acontecendo, mas porque achava que poderia ser algum fenômeno psicológico que valia a pena documentar antes de levar a uma avaliação profissional. O que documentou ao longo de um mês. A criança debaixo da cama sabia coisas. Em Coisas de Criança, não o nome dos personagens de desenho animado ou as regras de algum jogo infantil. Sabia coisas que Rebeca não deveria saber. Sabia, por exemplo, que a avó materna de Rebeca havia perdido um bebê antes de Fernanda nascer, coisa que a própria Fernanda só havia descoberto há 4 anos, em uma conversa com a mãe. E nunca havia mencionado para a filha. A criança debaixo da cama havia dito a Rebeca que havia uma criança antes de sua avó ter sua mãe. Mas essa criança foi embora antes de chegar. Quando Fernanda perguntou como Rebeca sabia isso, a menina disse: "A criança me contou. Ela diz que conhece todas as crianças que foram embora antes de chegar." Fernanda ficou sentada no banheiro por 20 minutos depois de ouvir isso. A criança debaixo da cama também havia dito a Rebeca que a casa tinha uma parte que todo mundo esqueceu. Quando Fernanda pediu para Rebeca explicar, a menina disse: "É embaixo da casa. É um lugar que foi tapado." A criança diz que há muita tristeza lá, mas não é tristeza ruim, é tristeza de esperar. Fernanda chamou o síndico do prédio no dia seguinte e perguntou sobre o subsolo. O síndico, um homem prático e um pouco impaciente, disse que havia um vão de serviço selado sob o apartamento dela, criado quando o prédio havia sido reformado nos anos 1980, que cobria o que havia sido uma espécie de depósito construído antes do prédio existir. "Nunca foi aberto desde que tapamos", disse ele. "Não tem motivo." A coisa mudou numa noite de quinta-feira, quando Fernanda estava trabalhando no plantão noturno e a babá, uma mulher de 50 anos chamada Dona Célia, que cuidava de Rebeca havia 3 anos, a ligou às 2 da manhã. Fernanda, eu preciso te contar uma coisa, mas eu não quero te assustar." "Me conta", disse Fernanda, saindo do corredor do hospital para um canto mais quieto. "Rebeca acordou faz um tempinho, eu ouvi e fui ver. Ela estava na cama, acordada, mas olhando para debaixo da cama." Mas Fernanda, a voz de Dona Célia baixou. Eu ouvi uma voz de criança vindo de debaixo da cama, uma voz que não era a da Rebeca." Fernanda ficou quieta. Era uma voz pequena, muito quieta. Continuou Dona Célia. "Eu não entendi as palavras, mas era uma voz." "Eu entrei no quarto e olhei debaixo da cama e não tinha nada." Mas Fernanda, Rebeca olhou para mim e disse: "Dona Célia, ela ficou com medo quando a senhora entrou, mas ela não foi embora. Ela diz que não pode ir embora ainda. Ela diz que está esperando a última." "A última o quê?" disse Fernanda. Eu perguntei para a Rebeca e a Rebeca disse pausa. "A última criança que foi embora antes de chegar. Ela está esperando pela última. Quando a última chegar, ela também pode ir." Fernanda foi embora do hospital antes do fim do plantão. Quando chegou em casa, Rebeca dormia tranquilamente.
com aquela respiração lenta e ritmada de crianças pequenas que parece tão completa, tão absoluta, que assistê-la dormir pode ser tanto reconfortante quanto inquietante, porque qualquer coisa que seja completa demais te lembra de quão frágil ela é. Fernanda se ajoelhou na beira da cama da filha e olhou para debaixo. Dela havia o colchão do outro lado, o piso de madeira, a poeira acumulada nos cantos, o estojo de lápis de cor que caíra e não havia sido recuperado. E havia, no canto mais escuro do espaço, algo que sua mente levou 3 segundos para processar, porque era o tipo de coisa que o cérebro adulto rejeita. Antes de registrar, uma mão pequena, de dedos finos e muito brancos, espalmada sobre o piso de madeira imóvel, apontando em sua direção. Fernanda abriu a boca. Nenhum som saiu. A mão desapareceu. Não se retraiu, não se afastou, simplesmente deixou de estar lá, como uma imagem que se dissolve quando você pisca. O espaço debaixo da cama estava vazio. O piso de madeira estava limpo, onde a mão havia estado sem poeira, sem marca, como se nada houvesse tocado aquela superfície. Rebeca virou-se na cama sem acordar. Murmurou algo com aquela articulação disforme do sono profundo. Fernanda ficou ajoelhada no chão por um longo tempo, olhando para o espaço vazio debaixo da cama, ouvindo a respiração da filha, sentindo a textura do piso frio nas palmas das mãos. Na manhã seguinte, Rebeca desceu para o café da manhã com a aparência de criança que dormiu bem e está com fome. Enquanto comia o pão com manteiga, disse, sem preâmbulo, ela foi embora. Quem foi embora? Perguntou Fernanda, embora soubesse a resposta. A criança debaixo da cama. Ela disse que a última chegou durante a noite, então ela pode ir. E agora, Rebeca mordeu o pão. Ela disse obrigada. Ela disse que você foi a última pessoa em 20 anos a olhar de frente para ela sem fechar os olhos. Ela disse que isso foi importante. Pausa. O que é 20 anos, mãe? Fernanda abriu a boca, fechou, abriu de novo. É muito tempo, disse finalmente. Ela disse que parecia mais, disse Rebeca, e voltou ao pão com manteiga com toda a concentração de quem tem 6 anos e está com fome. E para quem o sobrenatural é apenas mais uma coisa que existe no mundo, sem mais ou menos peso do que qualquer outra. Fernanda nunca soube o que havia no vão selado sob o apartamento. Nunca pediu para abrir. Havia coisas que eram melhor deixar onde estavam, não por covardia, mas pela sabedoria quieta, de reconhecer que alguns lugares de tristeza têm o direito de seguir em paz,